Olá, turma! No vídeo de hoje eu vou resolver para vocês alguns exercícios relacionados à hidrodinâmica. O primeiro deles diz assim: determine a velocidade média nos trechos 1 e 2 na tubulação abaixo, sabendo que a vazão transportada é de 50 litros por segundo. O que é que a gente tem? Então, eu tenho dois tubos, um com diâmetro 6 polegadas, outro com diâmetro de 3 polegadas, e através deles eu tenho uma vazão Q sendo transportada. Essa vazão vale 50 litros por segundo. Bom, aqui a gente vai simplesmente aplicar o princípio da conservação da massa, que é traduzido em forma de equação com a equação da continuidade. Mas antes disso, é importante que a gente tenha cuidado com as unidades das variáveis que a gente está trabalhando. Por exemplo, no caso aqui, em vez do diâmetro em polegadas, seria interessante a gente trabalhar em milímetros. Então, quanto é que vale 6 polegadas em milímetros? Bom, uma polegada vale 25,4 milímetros, ou 25 milímetros, aproximando. Então, esse é o fator de conversão que a gente utiliza em hidráulica, certo? A gente não considera esse ponto 4. Então, uma polegada vai ser 25 milímetros, 2 polegadas vão ser 50 milímetros, 3 polegadas, 75 milímetros, já está aqui. 4 polegadas, 100 milímetros, 5 polegadas, 125, 6 polegadas, 150 milímetros. Na sequência, vamos fazer a conversão da unidade de vazão. Então, quanto equivale 1 metro cúbico? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Portanto, 50 litros por segundo, eu dividindo por 1.000, eu vou chegar então a 0,05 metro cúbico. Esses fatores de conversão que a gente utilizou aqui, devem ficar bem claros e devem estar na ponta da língua, certo? Isso aqui são informações que não podem ser esquecidas no nosso curso. Na sequência, então, a gente vai aplicar a equação da continuidade. Então, o que é que a equação da continuidade me diz? Que a vazão total que passa no conduto, ela é igual a área vezes o produto da área e a velocidade média, e que isso é constante para os dois tubos por onde essa água passa. Então, a área da seção 1 vezes velocidade da seção 1 é igual à área na seção 2 vezes velocidade média na seção 2. Como é que eu calculo a área? A gente aprende lá em geometria que a área da circunferência é dada por π d2 sobre 4 ou πr ao quadrado. No nosso caso aqui, então, eu vou ter a área na seção 1 vai ser π vezes diâmetro da seção 1 ao quadrado dividido por 4. 150 milímetros equivale a 0,15 metros. E por que eu vou converter para metro? Porque eu tenho que manter tudo isso aqui no SI, para ter consistência nas equações. Ou pelo menos eu tenho que ter cuidado se eu não for utilizar as unidades no sistema do SI. Bom, então eu vou ter 150 milímetros, convertendo em metro dá 0,15. Quando eu faço essa operação, eu obtenho então 0,0176 metros quadrados. Essa é a área da seção transversal do tubo 1. Na sequência, eu vou então aplicar essa relação A1V1 igual a vazão. Por que eu faço isso? Porque eu tenho apenas uma incógnita, V1. Eu já conheço a vazão, eu já conheço a área, então eu consigo determinar a velocidade 1, que para mim ainda é uma incógnita. Se eu aplicasse na equação que relaciona velocidade 1 e velocidade 2, eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu não conheço a velocidade 2. Então, resolvendo essa operação, eu vou obter então, a velocidade na seção 1. Na sequência, então, eu aplico, agora sim, essa equação da continuidade como um todo. E aí, com isso, eu vou chegar então na relação entre as velocidades 1 e 2. E aí eu vou ter, então, área na seção 1, πd1 ao quadrado sobre 4, vezes velocidade 1, que eu acabei de calcular, então não é mais uma incógnita, agora sim eu conheço esse valor. Eu também conheço esse, porque o diâmetro d1 é conhecido. A velocidade 2 continua sendo uma incógnita, mas eu conheço o diâmetro 2, então eu conheço essa área. Na verdade, aqui é 2, Vamos fazer essa correção aqui.
Então eu consigo determinar agora a velocidade na seção 2. Eu vou fazer algumas simplificações, né? Esse π eu cancelo com esse π. O 4 também eu vou cancelar com o 4, que tem dos dois lados. Então, na verdade, eu vou ter uma relação apenas de diâmetro e velocidades. Velocidade 2, então, pode ser escrito como relação entre os diâmetros ao quadrado vezes V1. Como aqui eu tenho diâmetro dividido por diâmetro, ou seja, as unidades aqui elas vão ser canceladas. Por isso que quando eu saio daqui e chego nesse ponto, eu posso substituir pelos diâmetros em qualquer unidade, seja em polegada, seja em milímetro, seja em metro. De todo jeito, essas unidades vão ser canceladas. O que importa, na verdade, é o quê? É a razão entre essas duas variáveis, entre esses dois diâmetros. Resolvendo então o problema, eu vou chegar a 11,28 e, portanto, eu tenho a minha resposta. Né? O que foi pedido são as velocidades, e as velocidades foram obtidas nessa solução. Na sequência, a gente tem o seguinte problema. Determine as velocidades médias nos trechos 2 e 3, sabendo que V1 é igual a 2,546 metros por segundo e que Q3 é igual a 3 vezes Q2. Vamos entender uma coisa nesse problema, né? Aqui eu tenho uma vazão Q1 entrando num tubo 1. Essa vazão ela vai ser distribuída para dois tubos, tubo 2 e tubo 3. Então eu tenho que ter cuidado aqui para não dizer que Q1 igual a Q2, ou que A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2. Isso não é verdade. O que acontece na verdade é que a somatória de Q2 e Q3 resulta em Q1. Isso fica evidente quando a gente olha para a figura, né? Eu tenho essa vazão Q1 sendo distribuída para os dois trechos. Então, isso tem que ser refletido matematicamente, né? Tem que ser representado aqui na minha equação. E agora sim eu vou escrever a equação da continuidade. Então, A1 vezes V1 é igual a 2V2 mais A3V3. Substituindo, né, alguns valores, algumas fórmulas, a gente vai ter então V1 foi dado no problema, aqui, 2,546. Eu vou ter πd1 ao quadrado sobre 4, πd2 ao quadrado sobre 4 do outro lado e πd3 ao quadrado sobre 4 do outro também. Percebam que aqui eu posso simplificar, né? Esse π sobre 4, ele está multiplicando todos os termos. Então, eu posso cancelar o π sobre 4 de um lado com o π sobre 4 do outro lado. Vai restar apenas d1 ao quadrado vezes a velocidade 1, que é o 2,546, igual a diâmetro 2 ao quadrado vezes V2 mais diâmetro 3 ao quadrado vezes V3. E aqui eu posso substituir alguns valores conhecidos, né? A gente já sabe quanto que é o diâmetro 1. O diâmetro 1 vale 4 polegadas, que equivale a quantos milímetros? A 100 milímetros. E 100 milímetros equivale a 0,1 metro. Portanto, quando eu coloco o diâmetro ao quadrado, aqui isso na verdade equivale a 0,1 ao quadrado, vezes velocidade. O diâmetro 2, por consequência, vai ser quanto? 0,05 metro, que é o quê? 50 milímetros. E o diâmetro 3, que vale 3 polegadas, ou 75 milímetros, quando eu divido por 1000, eu tenho então 0,075 metros ao quadrado. E agora o que é que eu vou fazer? Né? Eu tenho aqui nesse problema duas incógnitas. Eu tenho V2 e V3 de incógnita. Só que eu conheço a relação entre Q3 e Q2. Então eu vou usar essa relação. Eu sei que Q3 é quem? É A3 vezes velocidade média na seção 3. Mesma coisa, né, para o Q2. De forma análoga, então eu vou ter o seguinte. A3V3 é igual a 3 vezes A2V2. Né? Eu estou simplesmente jogando essa relação que foi dada no enunciado aqui na equação da continuidade. Como a gente já sabe que a área de uma seção circular, de uma circunferência, é πd2 sobre 4, e a gente já viu que, eventualmente, esse π sobre 4 ele acaba se cancelando, né? Como a gente fez aqui atrás. E eu vou ter um π sobre 4 do A3 e um π sobre 4 também do A2. Então, eles vão se cancelar e vai restar apenas a relação entre os diâmetros, que aparece nessa sequência aqui. Então, vai restar apenas o diâmetro 3 ao quadrado vezes V3
V3 igual a 3 vezes diâmetro da seção 2 ao quadrado vezes V2. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar esse D3 como denominador para o outro lado, isolando o V3, que é justamente o que a gente tem aqui na sequência. O que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse V3 e vou substituir na equação acima. De maneira que nessa equação de cima, que eu vou destacar aqui, ó, nessa equação aqui eu vou ter apenas como incógnita o V2. Então o V2 vai ser minha única incógnita agora, porque esse V3 vai ser substituído por essa equação e nela aparece o V2. Na sequência, então, o que é que eu vou ter? Eu vou chegar, resolvendo essa equação, eu vou chegar no V2 igual a 2,56. Uma vez que eu conheço o valor de V2, eu vou substituir esse valor aqui nessa equação e obtenho, então, meu V3 igual a 3,39. Próxima questão diz assim: a velocidade média de escoamento de água numa tubulação é de 3 metros por segundo. Então aqui eu já tenho o primeiro dado do meu problema, a velocidade. Essa tubulação está situada a 4,5 metros acima do plano horizontal de referência. Aqui na figura, né, esse plano horizontal está ilustrado aqui por essa linha horizontal. Então eu já vou indicar que esse daqui é o meu PHR, é o plano horizontal de referência. E a pressão no interior do tubo é de 35 kPa. Também já está indicado aqui na minha figura. A gente costuma, quando vai fazer esse tipo de problema, né, a gente costuma indicar essas características, né, no centro no ponto médio da tubulação, certo? Então essa distância vertical, né, em relação ao plano horizontal é dada em relação ao centro da tubulação. Bom, com isso o que é que a gente tem? Né? Como é que eu calculo a energia total, né, que é o que está sendo pedido no problema? A energia total, de acordo com a equação de Bernoulli, é pressão mais ρV ao quadrado sobre 2 mais γz. Substituindo os valores que foram dados, que é um problema relativamente bem direto, então a gente vai ter o seguinte: a pressão é de 35 kPa, ou 35.000 pascal, foi dado o ρ, 1.000 kg por metro cúbico, foi dada a velocidade, 3 metros por segundo, está aqui também, dividido por 2, conforme a equação, mais γz. O meu z também foi dado, é 4,5. E o meu gama, né? Quanto é que é o meu gama? Lembrando que gama é ρg. O g dado é de 10 metros por segundo ao quadrado. O gama foi dado de 1.000, então o ρ é 1.000, né? Então meu gama vai ser 1.000 vezes 10, ou 10.000, ou ainda 10 kN por metro cúbico. Então aqui está justamente o valor do meu gama, né? O 10.000 newtons por metro cúbico, vezes 4,5. Resolvendo aqui essa matemática, a gente vai ter 35.000 mais esse fator do meio, 4.500, e aqui também 4.500, né? Coincidentemente deu o mesmo valor. Isso daí vai resultar então no valor de 84.000. Desculpa, aqui é 4.500 e aqui é 45.000, né? Tem um zero a mais. Acabei lendo errado. Então a gente vai ter como resultado, né, o somatório disso daí, 84.500 pascal, ou 84,5 kPa. Então a solução muito simples, direta, né, apenas para a gente tomar como ponto de partida e resolver a próxima questão, que é a seguinte: considerando que o escoamento ilustrado abaixo é permanente e ocorre sem gasto energético, determine a pressão em kPa no ponto 2. Considere G igual a 10 e ρ igual a 1.000, né, nas unidades do sistema internacional. Então aqui a gente tem um problema um pouco mais interessante, né? Percebam que eu agora tenho uma tubulação, duas tubulações, na verdade, de diâmetros diferentes, né? Dois tubos de diâmetros diferentes, uma única tubulação. O primeiro tubo tem um diâmetro de 4 polegadas, o segundo tubo tem um diâmetro de 3 polegadas, ou seja, 100 milímetros no primeiro, 75 milímetros no segundo. No primeiro tubo eu tenho um Z em relação ao plano horizontal de referência de 4 metros.
No segundo eu tenho 2 metros. No ponto 1, no tubo 1 eu tenho uma pressão de 4 metros de coluna de água e eu quero saber qual que é a pressão no tubo 2. A vazão que passa por eles é uma vazão de 10 litros por segundo. Muito bem, como é que a gente vai resolver esse problema? Da mesma forma como a gente resolve a maior parte dos problemas de hidráulica, como eu costumo dizer. A gente vai associar a equação da continuidade com a equação da conservação de Bernoulli, né? O princípio da conservação de energia. Então, vamos ver o que isso vai nos dizer. Bom, primeira coisa, antes da gente resolver o problema, é perceber o seguinte, né? A equação de Bernoulli me diz que P mais ρ vezes V ao quadrado sobre 2 mais gama Z é a energia total. Se eu dividir tudo por gama, né? O que é gama? É ρg. Se eu dividir toda essa equação aqui por gama, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, P sobre gama mais V2 sobre 2G, né? Porque esse ρ vai cancelar com esse daqui, então vai sobrar apenas o G embaixo. Então vai ficar V ao quadrado sobre 2G mais Z, né? Porque esse gama aqui vai cancelar com esse gama. Muito bem, então esse daqui é o formato que a gente vai utilizar em hidráulica, né? A gente acaba adotando mais esse formato porque ele já vai me dar o resultado em metro de coluna de água. Como é que eu sei que é em metro de coluna de água? A gente viu na aula passada que sempre que eu quero converter algo em Pascal para metro de coluna de água, eu divido pelo peso específico da água, que foi justamente o que a gente acabou de fazer. Na sequência, então, o que é que vem? O princípio da conservação da energia me afirma que não há gasto energético ao longo de uma certa linha de escoamento, ou linha de corrente. Então, a energia aqui no ponto 1 vai ser igual à energia no ponto 2, conforme está mostrado aí na equação. Essa equação, ela é convertida, né, utilizando a equação de Bernoulli, então ela é reescrita da seguinte maneira. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Substituindo aqui alguns valores, né, o que é que a gente tem? V1 pode ser calculado em função da vazão que é conhecida e da área que também é conhecida. Então eu sei que a vazão que passa no tubo é de 10 litros por segundo. 10 litros dividido por 1000 vai me dar a vazão em metros cúbicos por segundo, que é esse 0,01 aqui, certo? Então, a vazão em metro cúbico dividido pela área, e aqui eu pulei um pouco, né, os cálculos, porque a gente já viu nos outros exemplos como que eu calculo essa área, que dá 0,0078 metros quadrados. Né? Então, eu tenho aqui vazão sobre área, que vai dar uma velocidade de 1,27 metros por segundo. Então, eu tenho aqui a primeira velocidade. De forma similar, eu calculo a velocidade 2, que vai dar 2,26 metros por segundo. E agora eu já tenho bastante valores para colocar na minha equação, né? Porque o Z1 foi dado, está aqui na figura, né? Essa altura do centro em relação do centro da tubulação até o meu plano horizontal de referência. O Z2 também foi dado na figura. Então eu substituo esses valores na equação, nessa equação aqui, né? O que é que eu fiz? Para ficar mais rápido o resultado, eu vou isolar, colocar esse P2 sobre gama isolado de um lado só. Vou passar esse V2 e esse Z2 para o outro lado, subtraindo. Quando eu faço isso, eu chego nessa equação aqui. P2 sobre gama igual a P1 sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, que eu já tinha do outro lado, menos V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z1 menos Z2. Certo? Então, o V2 e o Z1 vieram com sinais negativos, conforme era previsto. Substituindo, então, os valores que a gente conhece, o que é que a gente vai ter? A pressão aqui foi dada, ela vale 4 metros de coluna de água, certo? E eu tenho também o quê? A velocidade na seção 1 ao quadrado sobre 2G, também já substituindo os valores, né? A gente tinha 1,27. 1,27 ao quadrado sobre 2G vai dar 0,081. 2,26 ao quadrado sobre 2G
vai me dar 0,256. Z2 e Z1 estão aqui, 4 menos 2. Então, aqui resolvendo essa matemática, a gente vai chegar na resposta, que é 5,82 metros de coluna de água. Mas a gente ainda não chegou na resposta na unidade que foi pedida, que é em quilopascal. O que é que eu vou fazer? Novamente, se eu quero a pressão em quilopascal, eu tenho que multiplicar uma altura pelo peso específico. Então, eu vou passar esse gama multiplicando. Isso vai me dar, então, 58,2, uma vez que o meu G vale 10 e o meu ρ vale 1000, ou seja, o meu gama vale 10 kN por metro cúbico. 10 vezes 5,82 vai dar 58,2. O quilo do quilonewton está aqui no quilopascal. E na conversão de unidades vai sobrar newton por metro quadrado, que é pascal. Então está aqui nossa resposta. Vejam que aqui bastou a gente aplicar o princípio da conservação da energia através da equação de Bernoulli, mas poderíamos também, né, se necessário, utilizar também a equação da continuidade de forma complementar, caso fosse necessário, por exemplo, determinar uma velocidade num tubo ou em outro, né, se isso não fosse possível determinar como a gente fez. Mas nesse caso aqui não precisou. Então nós temos aí alguns exemplos, né, de como aplicar a equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Na próxima aula, nós vamos estudar como que a gente aplica esses princípios em casos reais, em que esse princípio de que a energia não é perdida não é válido. Lembrando que uma das hipóteses do princípio da conservação da energia é que o fluido é invíscido. Se ele é invíscido, não tem gasto energético no escoamento. O que não é verdade, né? Existe um certo gasto energético e na próxima aula a gente vai ver como que a gente incorpora esse gasto energético nos cálculos. Mas por enquanto é só, né? Então tentem colocar em prática através de alguns exercícios tudo isso que a gente viu e bons estudos.